Fala galera do Garagem da Aprovação, estamos de volta para a gente agora sim começar a responder as nossas questões do Estatuto da Polícia Militar de Sergipe. Pessoal, olha só, as primeiras questões que a gente vai responder sobre o Estatuto são questões de nível bem tranquilo, bem simples, só para a gente revisar o que a gente já viu lá na teoria, mas são questões que possivelmente podem estar na sua prova, porque as questões vão ser simples para você, porque você já viu o Estatuto, já viu a aula de teoria. Se não viu, vai lá assistir a aula de teoria. Se você já leu o Estatuto, já se garante resolver aquela parte introdutória lá do Estatuto também, tranquilo, nada contra, assuma o seu risco e vamos para cima aí das questões, beleza? Ó, material já na tela e a gente começa aí com a primeira questão, que versa sobre o artigo 2º. E a primeira questão diz assim, ó: de acordo com o artigo 2º do Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Sergipe, marque a alternativa correta sobre a Polícia Militar de Sergipe. Letra A. A Polícia Militar de Sergipe é subordinada exclusivamente ao Exército Brasileiro e é responsável pela segurança nacional. Errado, né, pessoal? A gente sabe que a Polícia Militar ela é força auxiliar e reserva do Exército e não subordinada ao Exército. A Polícia Militar ela é subordinada ao governador. A Polícia Militar de Sergipe subordinada ao governador de Sergipe. É isso que prevê lá o Estatuto. Beleza? Tranquilinho? Então, ó, letra A errada. Letra B. A Polícia Militar de Sergipe é uma força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro, subordinada ao governador de estado. Aqui já é o nosso gabarito, tranquilinho, ó, gabarito letra B. Pessoal, tem muita gente com o Estatuto ainda desatualizado. O Estatuto da Polícia Militar foi algo que deu muita polêmica, porque tinha muitas versões desatualizadas. Então preste atenção se porventura aí você tiver com a versão que não esteja totalmente atualizada. A gente vai deixar disponível na plataforma a versão do Estatuto atualizada para você que ainda não tem. Tá certo? Ó, letra C. Vamos ver os erros das outras, né? Já que a gente já sabe qual é o gabarito, que é a letra B, vamos ver os erros das outras. Letra C. A Polícia Militar de Sergipe é uma instituição autônoma e possui independência administrativa em relação ao governador de estado. Não, pessoal. A Polícia Militar ela é sim subordinada administrativamente ao governador de estado e não tem autonomia, certo? É um órgão dentro da estrutura do estado de Sergipe. Beleza? Então aqui, ó, tá erradíssimo. Beleza? Vamos lá. A Polícia Militar de Sergipe é subordinada à Presidência da República. Nada a ver, né, pessoal? Não existe subordinação entre os entes federados. Polícia Militar do Estado não é subordinada à Presidência da República, não é subordinada à União, porque os entes federados, todos eles são autônomos. Lembre que a gente tem como entes federados a União, os estados, o Distrito Federal e também os municípios, todos autônomos, né, todos com autonomia financeira, autonomia administrativa e autonomia também política dos entes federados. Beleza? Vamos lá. Vamos para a nossa segunda questão. Segunda questão diz assim: qual a principal finalidade da Polícia Militar do Estado de Sergipe? Conforme estabelecido também, ó, no artigo 2º do Estatuto. E aí a letra A diz: apoiar exclusivamente o Exército Brasileiro em tempos de guerra. Não, né, pessoal? Eu acabei de dizer, né, lá na nossa primeira questão, que a Polícia Militar ela é força, né, auxiliar e reserva do Exército. E lembre-se que não é reserva das Forças Armadas, como algumas provas trazem aí como pegadinha. É reserva do Exército. Então, apoiar exclusivamente, essa é a finalidade da Polícia Militar, apoiar exclusivamente o Exército Brasileiro. Não, pessoal. Em um segundo plano, o Exército, a Polícia Militar de Sergipe vai auxiliar o Exército. Né? Vai auxiliar em um segundo plano o Exército, mas a finalidade da Polícia Militar a gente sabe que é a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, certo? Então, ó, o nosso gabarito aqui já é a letra B, que diz: garantir a manutenção da
ordem pública do estado de Sergipe. Essa é a finalidade da Polícia Militar. Não só está previsto isso no Estatuto da Polícia Militar, como também lá na Constituição Federal de 88, que fala de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas. É a missão aí da Polícia Militar, certo? Letra C, atuar como força civil, não, atuar como força militar, a gente já sabe disso. E letra D, promover ações sociais e humanitárias de maneira independente, também nada a ver, tá fora. Isso aqui não tem previsão no Estatuto como finalidade da Polícia Militar de Sergipe. Beleza? Ó, terceira questão. Segundo o artigo 3º, inciso 2, o Estatuto da Polícia Militar, ó, segundo o artigo 3º, inciso 2 do Estatuto Policial Militar, na verdade ele quer saber, policial militar reformado é aquele que... E aí? Ó, sobre o reformado, lembrem-se que a gente viu lá, quando a gente passou a teoria, e aí se você não foi lá no vídeo, se você já leu o Estatuto e está aqui só para responder as questões, lembrem-se que a gente viu que existem duas situações possíveis para o militar. Ou ele está na ativa ou ele está na inatividade. E aí eu expliquei duas situações de inatividade. Uma foi a reserva remunerada e a outra a reforma. O militar que está na reserva remunerada é aquele que, ó, entre aspas, foi aposentado, mas ele pode ser convocado ainda para o serviço ativo. Já o militar reformado é aquele que já cumpriu o tempo, está na reserva remunerada e aí ele atingiu o limite de idade para ir para a reforma. É quando ele passa a não poder mais ser convocado para o serviço ativo. Então, reserva remunerada é uma espécie de aposentadoria em que o militar ainda pode ser convocado para a ativa, certo? E aí de forma voluntária ele pode aceitar ou não voltar. E reforma é quando o militar já atingiu o limite lá de idade para ir para reforma, atingiu lá o limite dele de idade, e aí a partir daí ele não pode mais ser convocado para o serviço ativo. E a questão quer falar sobre o policial militar reformado. Vamos lá, a letra A diz, está na reserva remunerada, mas pode ser convocado para o serviço ativo. Não, pessoal, o reformado ele não pode mais ser convocado para o serviço ativo. Esse que está na reserva remunerada, ele pode sim ser convocado, é outra situação. Então, letra A aqui já está errada. Letra B, está dispensado definitivamente da prestação de serviço na ativa, mas continua a receber remuneração. É verdade. Não é porque o militar vai para a reserva que ele vai deixar de receber. Ele continua recebendo, ele só não pode mais ser convocado. A gente diz que ele está numa situação de reformado. Beleza? Letra C, ó. Está treinando nos órgãos de formação de polícia militar. Não, quem vão estar treinando nos órgãos de polícia militar são vocês, que vão ser alunos lá, né? Seja aluno de soldado, seja aluno lá do CFO, certo? Vocês que estarão lá nos órgãos de formação, lá no Cefap, certo? Treinando para ser policial militar do estado de Sergipe. Beleza? Para ser um policial de carreira. Letra D. Está prestando serviço voluntário à corporação com vínculo temporário? Não, pessoal. Existe lá uma situação de voluntariedade, ainda prevista no Estatuto, que não tem aplicabilidade prática. A gente sabe que tem lá aquela situação que antigamente pegava-se na rua, principalmente os que serviram ao exército, chegava lá, ó, venha, você já pode ser policial militar. Era uma questão de ser voluntário, é o pega na rua. Eu acho que você já deve ter ouvido falar de alguma situação dessa. Beleza? Isso existe ainda no Estatuto, mas de forma prática isso não tem aplicabilidade porque a Constituição Federal de 88 ela trouxe como regra, né, para ser servidor público aí tem que fazer concurso público. É por isso que você está aqui estudando no garagem da aprovação. Beleza? Vamos lá, ó. Quarta questão. Com base no artigo 5º do Estatuto, e você já sabe que é o Estatuto da Polícia Militar, a carreira policial militar é caracterizada como, ó, uma característica aí da carreira policial militar. Vamos lá, vamos responder. Letra A, uma atividade temporária? Não, pessoal. A atividade da Polícia Militar é permanente.
e não temporária. Atividade permanente. Certo? Letra B. Uma função que pode ser exercida por brasileiros natos ou naturalizados sem hierarquia. Pessoal, ó, lembrem-se, para ser soldado da Polícia Militar, pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Para ser oficial, segundo o Estatuto da Polícia Militar, só brasileiro nato. Agora, quando ele diz sem hierarquia, deixou a questão totalmente errada, porque a hierarquia é uma das bases institucionais da Polícia Militar. Erradíssima aqui a letra B. Letra C, uma atividade contínua, ó, e devotada às finalidades da Polícia Militar com sequência hierárquica. Perfeito. Gabarito letra C. Professor, como assim? Uma atividade contínua devotada às finalidades da Polícia Militar. Pessoal, aqui, essa ideia de continuidade é a ideia que eu já falei de permanência, e devotada às finalidades da Polícia Militar é porque existia aquela ideia de exclusividade, que o policial militar ele só poderia ser policial militar e pronto. Por isso que era uma atividade devotada, que vem lá da religião, dos padres, dos pastores, devoto, né, exclusivo, né, tem que dar a sua vida por aquilo. Então tinha muito essa ideia na Polícia Militar. Só que hoje essa ideia já caiu por terra, não tem aplicabilidade prática, mas ainda está no estatuto como característica da Polícia Militar de Sergipe. Então, se perguntar na sua prova, você responde que sim. A atividade da Polícia Militar ela é contínua, ela é permanente, ela é uma atividade devota, certo? Não se aplica mais na prática, porque a Constituição Federal hoje, né, ela permite que o policial militar ocupe até outros empregos públicos, como por exemplo de professor. Você pode ser policial militar e professor, pode ser policial e ocupar outro emprego da área de saúde, outro emprego público, viu pessoal? Outro emprego público, ser agente público, ser um enfermeiro, ser um médico, pode ocupar outras áreas da saúde regulamentadas. Você pode ser policial e ocupar outro cargo da área da saúde. E pode também ocupar um cargo técnico ou científico, segundo a Constituição Federal. Dos mesmos moldes dos professores. Antigamente era só o professor que podia ocupar outro cargo público, né, de maneira tão abrangente. O professor ele poderia ter dois cargos de professor, um cargo de professor com um da área da saúde regulamentada ou um de professor com um técnico científico. Hoje o policial pode nos mesmos moldes. Então, isso aí foi massa, muito bom para o policial militar. Beleza? E lembrando que é policial militar, né, do Estado. Essa possibilidade não existe lá para o militar do Exército, por exemplo, mas é para o militar estadual, seja ele policial militar ou bombeiro. Beleza? Os bombeiros também podem, certo? Vamos lá, vamos nessa. Ó, quinta questão. De acordo com o artigo 5º, parágrafo 2º do Estatuto, é correto afirmar que a carreira de oficial policial militar, e aí pessoal, a carreira de oficial, letra A diz, aberta a qualquer cidadão, desde que aprovado em concurso público. É para qualquer cidadão, pessoal. Qualquer cidadão não. Por quê? Porque tem uns requisitos. Primeiro, você precisa ser para oficial brasileiro nato. Segundo, tem que ter idade. Idade entre 18 e 35 anos na data da inscrição no concurso. Então não é bem assim, qualquer cidadão. A questão está muito genérica, então a gente já marca que está errado. Certo? Letra B. Privativa de policiais militares da reserva remunerada, também nada a ver, né, pessoal? Carreira de oficial privativa, quer dizer que só o cara que foi para a reserva remunerada lá, o policial, é que vai poder ser oficial, nada a ver. E letra C, restrita a brasileiros natos, gabarito letra C, corretíssimo, é o que diz o Estatuto. É lógico que a Constituição Federal só diz que a carreira que tem que ser de brasileiro nato relacionada aos militares é a de oficiais das Forças Armadas. Mas o Estatuto da Polícia Militar de Sergipe traz que o oficial da Polícia Militar de Sergipe deve sim ser brasileiro nato. Então você marca lá na sua provinha, nas suas questões de estatuto, você marca de acordo com o Estatuto e não com a Constituição Federal. Beleza?
Ó, letra D, acessível a estrangeiros naturalizados. Não, pessoal. Desde que tenham residência fixa no Brasil, não existe essa situação aí de estrangeiro poder ser oficial da Polícia Militar. Isso não está no Estatuto da Polícia Militar de Sergipe. Beleza? Vamos lá, ó. Tem mais questões pra gente. Sexta questão. Segundo o artigo 6º, em quais condições um policial militar da reserva remunerada pode ser convocado para o serviço ativo? E aí, pessoal, quando é que o policial militar da reserva remunerada pode ser convocado para o serviço ativo? Tem lá alguns critérios para que ele seja convocado. Tô lá em casa de boa, ó, só no meu sofá, recebendo meu dinheiro, só assistindo televisão, e aí chega lá um ato me convocando. E aí? Vamos lá, vamos para as questões para a gente ver como é que a gente responde isso na hora da nossa prova. A letra A. Por solicitação do próprio policial, é o próprio policial e sem limite de idade. Não, isso aí vira o zaralho, né, pessoal? Aí vira bagunça, não existe isso. Não é por solicitação do próprio policial, a gente vai ver aqui. Letra B. Por ato do governador de estado de forma obrigatória e permanente. É por ato do governador de estado, pessoal. Sim, mas de forma obrigatória não, de forma voluntária. O militar, ele volta para a ativa se ele quiser. Certo? É de forma voluntária e não de forma obrigatória, por isso que está errado, certo? E outra, não é de forma permanente, é de forma ali temporária, o militar vai ficar ali temporariamente, certo? Temporariamente. Essa convocação, pessoal, ela tem caráter transitório, o caráter não é permanente, é transitório. É transitório, certo? Até atingir o limite de reforma. Beleza? Que a gente vai ver. Aqui todas as idades para oficial superior, vai ver para as praças, quantos anos é que ele tem que completar para que ele vá para reforma remunerada. Beleza? Mas aqui a gente vai por parte, igual a Jack. Por parte, para você ir compreendendo e entendendo de forma bem didática e objetiva, certo? Para que a gente não pule etapas e acabe confundindo você mais do que ajudando, certo? Ó, letra C da sexta questão diz assim, que a convocação aqui, ó, a convocação, em quais condições aqui ele está perguntando, um policial militar da reserva remunerada pode ser convocado, hein? Se você está na reserva, como é que você pode ser convocado? Vamos ver a letra C. Por ato do governador do estado, em caráter transitório, beleza, certinho, mediante aceitação voluntária. Você vai se você quiser, você está em casa. E até atingir o limite da idade de reforma, certo? Que tem lá os limites diferentes, se for oficial, se for praça, certo? Tem os limites diferentes, que eu não quero confundir vocês agora. Mas, ou até atingir esse limite de idade, ou de forma excepcional até os 75 anos, certo? Pode ir até os 75 anos em casos excepcionais. Agora, chegou nos 75 anos, meu amigo, bateu 75 anos, o militar da Polícia Militar de Sergipe, obrigatoriamente ele tem que ir para casa. Aposentadoria lá compulsória, certo? Ele vai para reserva, obrigatoriamente. Beleza? Então, gabarito letra C de casa, gabarito da sexta questão. E só para a gente, né, por desencargo de consciência, vamos ver aqui a letra D, o que é que diz, ó. Diz que automaticamente ele é convocado ao atingir a idade limite para a reserva remunerada. Não, atingiu a idade limite da reserva, ele vai para a reserva e não pode ser mais convocado. Beleza? Só em caso bem excepcional. Conveniência administrativa do serviço, certo? Aí é uma situação bem excepcional. Tranquilidade? Vamos lá. A gente finaliza por aqui, né, nosso primeiro bloco de resolução de questões, de muitos que a gente vai ter, certo? Vocês vão ver que ao longo do tempo aqui, as questões vão ficando um pouco mais complexas, e isso é normal, porque o estatuto a gente começa de forma bem simples, e aí o tempo vai passando, né, os artigos vão aumentando aí, a gente vai estudar aqui até o artigo 135 lá do estatuto, e as questões vão ficando um pouco mais complexas. É por isso que a gente tem que ir por parte, entendendo pedacinho por pedacinho,
que aí fica mais fácil. Pessoal, obrigado pela atenção, até o próximo bloco. Para quem vai assistir a teoria, vai lá assistir teoria. Para quem vai direto para as questões, vamos só de bloco de questões. Forte abraço, até mais, até daqui a pouco. Fui!